Controle da deformação. Portanto, de acordo com o Eurocódigo, os limites para as flechas são calculados para as combinações quase permanentes e, portanto, é a combinação base que nós vamos usar para o cálculo da flecha para a verificação do estado limite é a combinação quase permanente. Isso não impede que nós necessitemos, para determinadas situações, de calcular as flechas para outras combinações de ações, como, por exemplo, a combinação de ação característica. Alguns eurocódigos, aliás, em geral, praticamente todos, com exceção do botão, limitam dois tipos de flecha, a flecha instantânea e a flecha a longo prazo. O Eurocódigo de botão apenas limita a flecha a longo prazo, portanto, não tem limites para as flechas instantâneas. A generalidade dos Eurocódigos, no entanto, tem dois tipos de limites para as flechas. No caso de as deformações poderem afetar elementos como paredes de alvenaria ou paredes de outros materiais, quaisquer que eles sejam, ou outros elementos secundários, não estruturais, então, nesse caso, a flecha deve ser limitada a L sobre 500, ou seja, metade da flecha anterior. Com a ressalva de que esta limitação apenas diz respeito às ações após a construção. Ok? Portanto, a parte da deformação que já está aplicada quando nós colocamos as divisórias, não entra, obviamente, porque as divisórias já serão colocadas tendo em conta essa deformação inicial. Portanto, diz respeito, este L sobre 500, diz respeito sobretudo às sobrecargas e ao efeito da fluência, uma vez que essa se desenvolve ao longo do tempo, portanto vai agravando a flecha. Chama a atenção também que o facto deste efeito da fluência, das flechas aumentarem ao longo do tempo e das paredes divisórias, tem um duplo efeito. Tem este efeito que nós falamos aqui de afetar o comportamento das paredes divisórias, mas tem também o efeito de impedir a deformação da viga ou da laje, podendo provocar uma alteração dos esforços. Por exemplo, imaginem uma laje que tem uma parede a meio e a laje deforma-se e vai pousar em cima da parede. No fundo, o que vai acontecer é que a laje, se apoiar completamente em cima da parede e se estiver deformadas para além desse ponto, o que acontece é que para essas cargas adicionais a estrutura a laje está como que apoiada na parede e, portanto, é como se a laje tivesse um apoio intermédio com a possibilidade de surgirem momentos fletores negativos, portanto, que provocam trações na parte superior da laje, e se não houver nenhuma armadura para controlar uma eventual fendilhação que surja na parte superior, então pode haver a formação de fendas bastante abertas e causar alguns constrangimentos futuros. Portanto, estes são os limites para o cálculo das flechas, portanto, em geral, L sobre 250, para a combinação quase permanente, no caso da deformação a afetar elementos como paredes divisórias, L sobre 500, também para a combinação quase permanente, para as cargas colocadas após a construção. Em termos da verificação destes limites, o Eurocódigo permite a utilização de dois métodos. O primeiro é calcular a flecha diretamente e comparar com o valor limite. O segundo é limitando a relação vão-altura. E isto é particularmente fácil de utilizar este método, embora também, como vão ver, o cálculo da flecha não é também particularmente complicado. E, portanto, o que muitas vezes se faz é utilizar a limitação da relação vão-altura para pré-dimensionar os elementos, em particular as lajes, e depois, caso necessário, após o dimensionamento, faz o cálculo da flecha. Para o cálculo da flecha, e lembram-se com certeza do comportamento de uma viga ou um tirante de botão armado, nós temos dois comportamentos limite, o comportamento não fendilhado e o comportamento
totalmente fendilhado. Que aqui neste gráfico, temos aqui no eixo horizontal a formação e no eixo vertical a ação, temos aqui esta linha que corresponde ao estado não fendilhado, usualmente designado por estado 1, e que corresponde ao estado de comportamento inicial do elemento de botão armado, e depois temos uma outra linha designada por estado 2, ou totalmente fendilhado, que corresponde a admitir que a viga, ou o tirante, ou qualquer elemento, está totalmente fendilhado. O comportamento real será algures entre estas duas linhas. Estado 1 não fendilhado, estado 2 comportamento totalmente fendilhado. Um ponto importante a reter é o ponto em que se formam as fendas, portanto a carga de fendilhação, porque até esse ponto a flecha segue o comportamento não fendilhado e após esse ponto vai-se progressivamente aproximando do comportamento totalmente fendilhado até que depois atinge um patamar que é mais ou menos paralelo ao comportamento não fendilhado até o momento em que as armaduras começam a plastificar. O comportamento real, como vocês veem aqui nesta imagem, está a algures entre o não fendilhado e o totalmente fendilhado. Portanto, o método de verificação do Eurocódigo o que faz é calcular a flecha como estando totalmente não fendilhado e calcular a flecha como estando totalmente fendilhada. E depois utiliza um coeficiente de interpolação, designado aqui pela letra Z, que faz a interpolação entre um valor e outro. Portanto, este coeficiente Z terá sempre um valor entre 0 e 1. Sendo que Z mede, no fundo, o grau de fendilhação da estrutura. Diga. O que é que quer dizer o CR? É que... CR é de crack, é fendilhação. É de fendilhação, não é? Porque já é o EDRDC, que é o momento, o terceiro de fendilhação, assim. O CR é crack, é do inglês, crack. Ok. Portanto, quer dizer, fendilhado. O CR é sempre de fendilhado. Ok? Portanto, é calcular o elemento em estado 1, o parâmetro A1, calcular o parâmetro A2 totalmente fendilhado e depois calcular o zeta e fazer a interpolação. Como vocês veem também aqui nesta figura, quanto mais longe nós estamos, quanto mais afastada a carga P está da carga de fendilhação, maior será o valor de zeta a adotar. Portanto, a expressão para o dimensionamento é esta que está aqui e que vocês têm também no livro e no Eurocódigo. O parâmetro A, que em geral, de forma simplificada, pode ser a flecha, mas pode também ser a curvatura ou qualquer outro parâmetro, vale zeta vezes esse parâmetro em estado totalmente fendilhado, mais 1 menos zeta, o parâmetro não fendilhado. Portanto, o que nós temos que fazer é calcular a flecha em estado totalmente fendilhado, calcular a flecha em estado não fendilhado e depois calcular o parâmetro zeta. O parâmetro zeta é dado pela expressão que vocês veem aqui no ecrã, e tem também no livro no Eurocódigo, que é o máximo de 1 menos beta sigma SR sobre sigma S ao quadrado ou 0. Portanto, zeta tem que ser sempre maior do que 0 e estará compreendido entre 0 e 1. O coeficiente beta que vocês veem aqui na expressão depende da duração do carregamento. Portanto, vale 1 se for um carregamento único de curta duração e vale 0,5 se for um carregamento de longa duração. Sigma S é a tensão no aço para a combinação em causa e sigma SR é a tensão no aço em secção fendilhada para a carga de fendilhação. Ou seja, nós calculamos a carga de fendilhação e para essa carga, admitindo a secção totalmente fendilhada, calculamos a tensão no aço. O sigma SR sobre sigma S pode também ser substituído pelo momento da combinação em causa e o sigma SR pelo momento de fendilhação, ou no caso de um tirante, pelo esforço axial de fendilhação.
uma pergunta que eu vos faço, que é, para a verificação do estado limite de acordo com o Eurocódigo, que valor toma o coeficiente beta? 1 ou 0,5 em geral? Para a verificação do estado limite de formação. 0,5 de longa duração. Exatamente. Uma vez que o estado limite é verificado para as combinações quase permanentes, então o coeficiente beta que nós usamos para o cálculo de formação, do estado limite de formação, é 0,5. Chama a atenção agora aqui para uma nota, que é o seguinte. O que vocês têm aqui escrito, que é o que está no livro, é que o σS é calculado para a combinação característica de ações, para a combinação rara de ações. O que está no Eurocódigo é que o σS é calculado para o valor da combinação quase permanente. Isso afeta de alguma forma o comportamento, mas porque é que eu proponho que se utilize este valor para a combinação característica? Tem a ver com o seguinte, imaginem uma carga de fendilhação de 100. Portanto, se aplicamos uma carga ou momento, ou o que é que seja, uma carga de 100, a secção está afendilhada. E agora imaginem que para a combinação característica, o valor da carga é 150. E para a combinação quase permanente, o valor é 90. O que é que acontece? Acontece que, na vossa opinião, a secção é considerada afendilhada ou não? É possível que sim. Só um bocadinho. Mas a secção vai afendilhar, não é? Porque a combinação característica, ela afendilhou. Ora, de acordo com, se aplicássemos diretamente esta expressão conforme está aqui, o σSR seria o 100, mas para a combinação quase permanente o valor é 90, portanto o σS é 90, ou seja, este coeficiente seria maior do que 1, e isso não faz sentido. Uma vez que a secção vai estar afendilhada, portanto, a flecha deve ser calculada de alguma forma para o estado afendilhado, enquanto que se nós aplicássemos esta expressão, o zeta valia 0, nós calcularíamos como estando não afendilhada. Portanto, o que é que eu proponho? É que se calcule sempre esta expressão para a combinação característica, ou seja, o σS é sempre um valor que em geral provoca a afendilhação, raramente o σS será inferior ao valor que provoca a afendilhação. Portanto, esta expressão tem sempre solução que faz sentido, ou seja, dá um zeta entre 0 e 1. Está bem? Por isso, chamemos só a atenção que, de facto, há aqui uma diferença entre o que está no livro e o que está no Eurocódigo. Também uma nota, que é a utilização do módulo de elasticidade efetivo a utilizarem nas expressões. O módulo de elasticidade efetivo, conforme está definido no Eurocódigo, é SEM sobre 1 mais o coeficiente de fluência, também por que nós falámos. O que é válido para a combinação quase permanente de ações, mas se nós estivermos a calcular para outras combinações de ações, como a frequente ou a característica, isso já não faz sentido nós usarmos o SE efetivo tal como está definido dessa forma, porque para a combinação característica há uma parcela de formação que, apesar de tudo, vai estar sempre aplicada durante toda a obra, não é? O peso vai provocar fluência, mas as sobrecargas não provocam fluência. De alguma forma, compensar esse efeito de uma forma simples, ou relativamente simples, é usar uma expressão deste género, em que o coeficiente de fluência vem afetado do valor das cargas para a combinação quase permanente a dividir pelo valor das cargas para a combinação de ações relevante. Pode ser a frequência ou a frequente ou a característica. Está bem? Portanto, isto é um módulo de elasticidade efetivo para o botão, calculado de forma a ter em conta que a combinação de ações pode não ser a quase permanente. Reparem que
para a combinação de ações quase permanente, isto vai dar a expressão do eurocódigo, SA efetivo igual a SM sobre 1 mais o coeficiente de fluência. No fundo, o que nós estamos a dizer é que se as ações forem maiores do que a combinação quase permanente, é como se estivéssemos a usar um coeficiente de fluência mais pequeno. A outra forma de calcular a deformação, ou aliás, de verificar o estado limite de deformação, é não calcular a flecha, mas impor uma relação vão-altura máxima. E essa relação vão-altura máxima, o L sobre D, está definido no Eurocódigo por estas expressões que estão aqui. E bem, o Eurocódigo não está bem assim, o Eurocódigo não tem estes parâmetros K, tem texto que modifica estes fatores, mas aqui está de forma, estes parâmetros K acho que torna mais fácil de não nos esquecermos dos vários parâmetros que temos que considerar. Portanto, o L sobre D é função de um conjunto de parâmetros e depois de uma expressão, aliás, de duas expressões, conforme o ρ é menor ou igual que um valor de referência ρ0 ou um ρ maior do que ρ0. Em que ρ é a percentagem de armadura. E ignorando estes parâmetros K, nós vemos que o L sobre D é função da resistência do botão. Portanto, quanto mais resistente o botão, maior é a relação vão-altura que podemos utilizar. E podemos também ver que temos aqui uma função da armadura de compressão e da quantidade de armadura que utilizamos. E, portanto, em função dos vários parâmetros, nós podemos também ter aqui uma ideia rápida de como variam estes fatores. O que é que tem este ρ0? É uma taxa de armadura de referência que é 10 elevado a menos 3 raiz de FC K, portanto é fixo para um determinado parâmetro. O que é que são estes parâmetros K sigma, K delta, KL e KT? Isto tem a ver com várias coisas. A primeira é que, obviamente, se nós tivermos uma viga simplesmente apoiada ou uma viga que seja bi-encastrada, a flecha é totalmente diferente. Portanto, o limite que nós aplicaremos para a viga simplesmente apoiada é diferente do limite para a viga bi-encastrada. Portanto, este K delta, tem a ver precisamente com o tipo de elemento estrutural que nós estamos a considerar. Se é uma viga contínua, se é uma viga encastrada, se é uma viga encastrada de um lado, simplesmente apoiada do outro. E, portanto, este K delta toma valores que vão de 1 até 1,5 para as vigas com 2 apoios, ou toma valor 0,4 para consolas. E vocês têm aqui as várias situações. Portanto, para uma viga simplesmente apoiada ou uma laje simplesmente apoiada numa ou duas direções, o K delta toma o valor 1. Se for para o vão interior de uma viga ou de uma laje armada em duas direções, toma o valor 1,5. Isto corresponde à situação bi-encastrada. Se for o vão extremo de uma viga contínua ou de uma laje contínua armada numa direção ou de uma laje armada em duas direções contínuas ao longo do lado maior, então o K delta toma o valor de 1,3. Para lajes fungiformes toma o valor 1,2 em relação ao maior vão e para as consolas toma o valor 0,4. Portanto, este K delta tem a ver com o sistema estrutural do elemento que estamos a calcular a deformação. O K sigma tem a ver com a tensão nas armaduras. Quanto menor a tensão, menor também o efeito da flecha. E, portanto, o K sigma é definido por 310 sobre sigma S, em que sigma S é a tensão na armadura. Por que esta expressão? Porque se verifica que o valor da tensão nas armaduras de aço A500 para as condições quase permanentes é de cerca de 60% do valor de FYK, ou seja, uma tensão à volta dos 300 megapascal. E, portanto, as expressões anteriores foram calculadas, foram definidas, tendo em conta que o sigma S
seria próximo dos 300 megapascal. Se usarmos aços de resistência diferente ou se usarmos mais armadura do que é estritamente necessário, então o valor da tensão da armadura é diferente. E, portanto, se usarmos aço A400 em vez de aço A500, é natural que as tensões que sejam também na ordem dos 60%, só que agora são 60% de 400 e não 60% de 500. E, portanto, há aqui um primeiro fator que é 500 sobre FYK. Depois, há um segundo fator que tem a ver com o sobredimensionar a armadura. Se nós dimensionarmos e obtemos, por exemplo, 10 cm² e colocarmos lá 20, então nós estamos a dizer que a tensão na armadura, na verdade, é metade daquela que deveria ser, ou que poderia ser. E, portanto, se nós sobredimensionarmos a armadura, estamos também a reduzir o efeito deste Kσ. Depois, os parâmetros KL e KT. O KL tem a ver com lajes ou vigas de grandes dimensões. O grandes dimensões entende-se maior do que 7 metros. E, portanto, para vigas e lajes com mais do que 7 metros, KL vale 7 sobre L. Se forem lajes fungiformes, o grandes vãos é a partir de 8,5 metros, portanto será 8,5 sobre L. E KT tem a ver com quando usamos vigas em T, em que este valor deve ser 0,8, no caso da relação entre a largura do banzo e a largura da alma ser superior a 3. Caso contrário, KT toma o valor